E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Amorim e eu sou ator e também sou ex-gago. Sim, eu era gago. Bem-vindos para mais uma experiência. Dessa vez eu vou contar relatos de como que eu curei a minha gagueira. Tem mais vídeo no caminho, então por favor se inscreva no canal. E é isso. O que é gagueira? É um distúrbio de linguagem que o indivíduo repete várias sílabas ou faz longas pausas. Um exemplo muito conhecido é Gaga de Ilhéus. O tal do Val irresponsável. Eu falei que ia detonar, ele detonei. Ou se não, eu quando eu era criança. Quando eu tinha lá pelos meus 5, 6 anos de idade, eu era gago. Eu nasci assim. Eu me lembro até hoje de como que era a sensação de ser gago. Você cresce na escola, o tratamento é diferente, você sofre muito bullying, mas também em casa é muito difícil. Eu tenho muitos irmãos, então acontece, né? Tipo, a gente era criança ainda mais, mas acontece de ficar zoando um ao outro. Eu também não era um santo, tá? Eu também zoava meus irmãos. Mas se acontece de você ficar recebendo esses comentários, tipo, e aí, Gago? Ô Gago, ô Gaguinho, sabe? Esses apelidos ridículos. E quando eu era criança, sofria muito bullying na escola por causa disso. A minha gagueira já começou quando eu começava a falar, né? Quando eu tentava elaborar alguma palavra, quando eu tinha 5 anos. E se acentuou mais quando eu tinha 6 a 7 anos, tanto que quando eu fiz 7 anos de idade, a minha mãe decidiu me levar para uma fonoaudióloga. A gagueira não era muito conhecida naquela época, né? Em 2006, 2005, em 2006, não se falava muito disso, sobre curar. Normalmente era tipo, você nasceu gago, você vai ficar gago, você é gago e não tem cura. E eu sou a prova cabal de que isso tem cura sim. E hoje em dia eu sou um cara que trabalha com a comunicação, eu sou um cara que... Eu sou ator, então eu trabalho diretamente com a minha fala. Eu lembro dessa fase dos meus 6 aos 7, 8 anos, que eu era gago e fazia fonoaudióloga. Comecei a fazer fonoaudióloga, comecei a fazer psicóloga. Cara, isso me ajudou muito, eu lembro de várias coisas, eu lembro de flashes, eu lembro de exercícios, que até hoje eu fico, caramba, eu passei por isso e eu lembro como que foi difícil, sabe? Como que era difícil eu não conseguir falar o que eu queria falar, como que era ter uma palavra engasgada na boca e não conseguir elaborar enquanto as pessoas riam de você e que você tentava de todas as maneiras se expressar e ficava nervoso porque riam de você, ficava nervoso porque você não conseguia falar o que queria falar. Você era tratado diferente pelas meninas que você gostava na época, você era tratado diferente pelos seus amigos e, cara, é uma coisa muito, muito ruim. Até ter virado ator, ter começado a me expressar em público, falar, gravar vídeos assim, foi uma liberação, cara, dessa timidez que eu sentia por ser gago desde pequeno. Falar em público era muito difícil, estava muito nervoso falando, eu sentia muita pressão, assim, de falar algumas coisas. Eu lembro, cara, de brincadeiras, assim, de que até pessoas que eram próximas, assim, que faziam comigo e, cara, é uma coisa muito ruim, não desejo isso pra ninguém, de verdade mesmo. Acho que essas coisas acontecem na vida, essas barreiras acontecem na vida pra você superá-las e poder falar, cara, eu passei por isso, se eu passei por isso, eu posso fazer mais coisas. E esse canal realmente é feito pra isso, sabe? Pra você se superar, pra você aprender, pra você se esforçar a ser melhor, a se esforçar a sair da zona de conforto. E foi isso, desde pequeno eu tenho essa mentalidade de que depois que eu me curei, cara, eu posso conquistar tudo que eu quiser. Eu queria ter mais vídeos meus de quando eu era pequeno, mas eu falei com várias pessoas, com a minha mãe, com tias, avós, com parentes meus, até entrei em contato com a minha fonoaudióloga, que ela começou a me seguir no Instagram esses tempos, e agradeci todo o tratamento, que eu não fiquei muito tempo com ela, né? Ela falou que, na verdade, eu nem era gago. Aqui, essa foi a mensagem que ela me passou, que eu pensava que eu era gago mesmo, mas eu não tinha, eu tinha um problema na fala. Eu tinha um outro problema, segundo ela. Um ano e meio que eu fiquei lá, depois de um tempo, eu já comecei a melhorar. E eu me lembro de alguns exercícios. Eu tinha muito problemas com D e T. Eu confundia essas consoantes na hora de falar. Eu tinha um problema de respiração. Eu não respirava para falar, eu só falava. Às vezes eu pensava em uma coisa para falar e essa coisa cavalava na outra e eu não conseguia falar tudo e eu queria falar tudo rápido pra, sabe, me livrar logo. E daí, com os exercícios dela, eu aprendi a respirar, né? Tipo, respirar, falar. A respiração foi uma coisa que até hoje eu lembro. Às vezes, quando eu fico muito nervoso, eu não gaguejo mais, tá? Mas quando eu fico muito nervoso, eu lembro desse exercício e isso me ajuda a falar com mais clareza.
E também depois de ter virado ator, depois de ter feito faço canto, feito várias outras coisas, eu consigo articular muito mais do que eu falo. Eu não articulava praticamente, eu falava tipo assim, sem articulação nenhuma. Foi um período na minha vida que eu era muito pequeno, mas eu lembro de muita coisa até hoje. O que leva uma pessoa a ser gago? A genética, lesões no crânio de quando você era criança, alguma lesão no crânio, razões sociais, vergonha de falar em público, timidez. Também tem a chamada gagueira emocional. Se você tem uma pessoa na sua família ou se você está passando por essa situação de ser gago e não quer ser mais, procure a ajuda de um profissional, procure uma fonoaudióloga, isso que eu aconselho para você, às vezes até uma psicóloga, né? Porque pode ser que tenha alguns problemas que estão te travando, não só no fator psicológico, mas sociais também. Você pode ser uma pessoa muito tímida e não gostar de falar muito em público, então eu aconselho você a tentar ao máximo de possível procurar ajuda e se esforçar para melhorar, sabe? Não ter vergonha de falar que você tem um problema, que você quer mudar. Eu nasci gago, eu era gago, eu lembro disso, isso ainda até hoje tem uma coisa dentro de mim, assim, que fala, cara, você já foi assim. E também, se você tem orgulho em ser gago, se você gosta de ser gago, se ser gago pra você é uma coisa que te faz bem, não tem por que mudar, tá? Mas eu tô falando da minha experiência, falando que isso era horrível pra mim quando eu era pequeno. E eu queria muito mudar. Então, é por isso que minha mãe procurou ajuda pra mim quando eu era pequeno. Foi uma experiência um pouquinho mais sentimental, né? Um pouquinho mais falando da minha vida pessoal, mas também um problema e uma experiência que vai ficar marcada pro resto da minha vida. E eu sei que eu posso ajudar outras pessoas a procurarem ajuda. Também eu quero falar que gagueira tem cura. Gagueira tem cura. Se você quer ajuda, não desista. Você ainda pode mudar. Bom, essa foi mais uma experiência. Espero que vocês tenham gostado. Uma experiência meio diferente, falando de um problema que eu tive. Tem mais vídeo a caminho, então, por favor, se inscreva no canal. E é isso. Beijo. Até a próxima experiência.